Olá, eu sou Daniel Mitelbach e está começando mais um Repercute Paraná, aqui pela CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Este programa é uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a nossa casa, a TV Comunitária de Curitiba. Você sabe como surgiram as TVs comunitárias? Para que elas servem? Como elas se estruturam? Nós vamos contar um pouco ao longo deste programa da história da CWB-TV e para isso nós contamos com a presença dos nossos convidados, o Dr. Munir Guedes Filho, presidente do Conselho Deliberativo da CWB-TV e também do nosso funcionário e colaborador, Reison Ferreira. Reison, Munir, sejam muito bem-vindos ao Repercute Paraná. Obrigado. Munir, você podia começar contando um pouco para os nossos telespectadores da história da CWB-TV, né, desde lá de trás, do dia 12 de março de 1998, Isso. quando a TV foi criada, foi fundada. Como é que a TV surgiu e como é que a TV vem se desenvolvendo ao longo desses últimos 16 anos? Inicialmente quero cumprimentar todos os telespectadores do programa Repercute, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a respeito da tua indagação, Daniel, eu posso te dizer assim, que quando da promulgação da lei que regulamentou as televisões a cabo, uma das normas que estão insertas nesse diploma legal obrigaria as operadoras de TV a cabo a franquear um canal para as TVs comunitárias. Como também eles estão obrigados por essa lei a franquear também canais para o Legislativo, para as universidades, para o Senado Federal, enfim. E uma dessas franquias era e é para as TVs comunitárias. As TVs comunitárias foram criadas exatamente para criar um canal de comunicação diverso do que as TVs concessionárias proporcionam, focando especialmente nos temas comunitários. Aqui em Curitiba, após a promulgação dessa lei, algumas entidades se reuniram e fundaram a Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Curitiba e Região Metropolitana. Uma delas foi o Sindicato dos Advogados do Paraná, que eu sou o representante e ocupo um lugar na diretoria. E desde esse início, inúmeras entidades se agregaram e começaram a envidar esforços para tirar do papel essa previsão legal, isto é, fundar um canal comunitário e operá-lo. A gente sabe da dificuldade que há em você adquirir os equipamentos, formar a mão de obra específica para esse tipo de atuação. E o início realmente foi muito difícil, como todos os inícios de qualquer empreitada. E nós iniciamos com pouquíssimas programações. E hoje, passado esses 16 anos praticamente, indo para 17, a TV amadureceu, está hoje numa condição já de maioridade, podemos dizer assim, e tem congregado em torno dessa associação inúmeras entidades, né, como a CUT, que é responsável por esse programa, o Sindicato dos Advogados, como eu também ressaltei, inúmeras igrejas, a Rosa Cruz, inúmeros sindicatos, como dos advogados, dos engenheiros, dos médicos, dos metalúrgicos, e entidades filantrópicas, ONGs, fundações. E hoje essas entidades é que dão sustentáculo à TV, aos investimentos que são feitos, que ainda são pequenos em função da receita que é gerada por esses programas. A TV comunitária, ela pauta por ter um custo muito baixo para facilitar a produção e a veiculação de programas de entidades que têm o interesse
na comunidade. Então hoje a nossa equipe de funcionários e colaboradores, ela está assim num ápice que a gente nunca tinha experimentado. São pessoas já com experiência, profissionais da área, que têm feito assim uma programação que, se comparado, evidente, com grandes corporações televisivas, lógico, não seria o caso, mas se compararmos com o início da nossa TV comunitária, de fato houve um avanço. E eu quero aproveitar o ensejo e parabenizar todos os nossos colaboradores pelo esforço e o profissionalismo deles, e também pelas pessoas que são responsáveis pela produção e veiculação de programas aqui. Porque a programação nossa hoje, a grade de programação, é uma grade bem diversificada, com programas de qualidade, produções muito boas, né, levando em consideração as características da TV comunitária. E eu almejo para o futuro da nossa TV, um futuro cada vez melhor, né, calcado nessas pessoas que fazem o dia a dia da TV, e também nos profissionais que produzem programas aqui, ou que pelo menos os vinculam aqui na TV comunitária. Então, em rápidas palavras, assim, para iniciarmos a nossa conversa, a TV comunitária, ela nasceu desse diploma legal e vem se firmando como um dos destaques entre as TVs comunitárias do Brasil. Reison, queria que você contasse para a gente, ou pelo menos desse o exemplo, explicasse um pouquinho melhor para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes só veem o programa pronto, né? Eles veem isso aqui, o cenário, as pessoas participando, mas não tem noção de como é que o processo atrás das câmeras. Né? Não sabem, por exemplo, que na TV nós temos, além da equipe de estúdio, de produção e tal, nós temos a equipe da Master, responsável por botar a programação no ar, por manter a TV no ar. Temos uma parte administrativa também, que cuida, né, de toda a questão burocrática da TV. Enfim, fala um pouquinho mais para a gente como é que funciona esse bastidor. Bom, primeiramente, boa tarde, né, Daniel? É uma oportunidade que nunca na história da nossa TV, nossa emissora, a gente teve de colocar um funcionário, um diretor juntos para explicar a história, né, da emissora. E, bom, primeiramente, eu acho que a estrutura da televisão, da emissora, ela é relativamente simples, né? Embora muito funcional e que funciona de uma maneira, não digamos perfeita, mas quase perfeita, porque a gente tem muita sintonia aqui, sabe? Porque são funcionários na Master mínimo 5 anos, tem 5, 7 e o Ricardo tem acho que 8, por aí. E aqui no estúdio também, agora somos funcionários como profissionais, supervisor, né? Gilberto, Gabriel. Temos estagiários, que sempre foi uma filosofia da TV, que a gente começa com o estagiário com um dia objetivo da contratação, né? Que foi o meu caso. Que eu entrei aqui em 2008, fiquei 1 ano e meio e fui contratado em setembro de 2009. Né? E praticamente com todos os funcionários aconteceu da mesma forma. E eu acho que é uma linha interessante de trabalho, assim, que a TV ela não vê o estagiário com uma mão de obra barata, sabe? A gente consegue trabalhar aqui com estagiários com uma prospecção, assim. E nas outras emissoras de mainstream, né, que a gente chama, os outros canais abertos e tal, eles trabalham com estagiários às vezes só para, digamos, tapar um buraco, assim, né, para, digamos, não gastar muito. E aqui a nossa estrutura é a programação, a nossa veiculação ali, né, que é a Switcher Master, que é ali que a gente chama do coração da TV, porque toda a programação que vem de fora a gente tem que capturar, tem que, às vezes, editar e colocar no ar. E mais o estúdio aqui que faz a produção com os profissionais aqui do estúdio mesmo, né, que tem até tradição, porque tem programas como Equilíbrio, que é a Tânia Mara, o Quarta Dimensão Jaime Laudo, que estão há anos, né? Anos aqui. Casual, da Rosi, que agora não está vindo muito para o estúdio, mas está trazendo de fora, vem, grava, continua, né? E aí tem a administração, né? As meninas ali, que fazem realmente acontecer, que eu acho que talvez seja o mais difícil da TV, que eles lidam com números e com, né, contas e tal.
E a direção que meio que é o nosso suporte, né? Que a gente precisa ir muito para, né? Aconteceu alguma coisa, assim, que várias vezes já aconteceu, história de TV aqui, que a gente chega para a direção e fala, aconteceu tal coisa, eles resolvem. E é isso, eu acho que a estrutura básica realmente é essa e funciona. E poucos funcionários, mas porém muito competentes no segmento deles, né, no foco ali, nos números, na produção aqui no estúdio, na veiculação lá na Master. E eu acho que realmente quem faz aqui é os funcionários e eu acho que os associados, né, que são os mais importantes, pagam aí. Munir, você falou um pouco, né, no começo da explicação, que as TVs comunitárias elas surgiram de fato por conta, junto, né, no ensejo da Lei do Cabo, de 95, inclusive como uma forma de contrapartida social, né, dessas empresas que estavam começando a explorar um serviço eminentemente empresarial, lucrativo, né, que é o serviço de TV por assinatura, e precisavam, de acordo com a lei, prestar essa contrapartida, oferecendo espaço para que a comunidade também criasse os seus próprios veículos, como é o caso das TVs comunitárias. Um desses objetivos, inclusive, era poder ampliar o horizonte de debate, quer dizer, poder possibilitar com que a sociedade se organizasse e se expressasse de forma mais plural, né? Como você falou, pelo próprio leque de entidades que hoje compõem a nossa associação de entidades usuárias, quer dizer, você tem sindicatos, você tem igrejas, ONGs, você tem vários aspectos dessa sociedade civil organizada juntas, trabalhando, mostrando diversos pontos de vista, né, num espaço que é plural. Nesse espaço de construção, né, principalmente daquilo que a gente conseguiu ao longo dos últimos anos, você acha que a TV comunitária aqui em Curitiba, como você falou, cumprindo o seu papel de destaque, inclusive nacionalmente, ela tem conseguido dar vazão a essa amplitude de horizontes, de visões e tal, e tem cumprido de fato esse papel de levar esses novos debates, esses outros pontos de vistas para a sociedade curitibana e paranaense? Eu imagino que sim, a TV comunitária aqui de Curitiba e região metropolitana, ela tem aberto espaços para debate, para conteúdos diversos, né, que fogem daquele conteúdo pasteurizado que é veiculado pelas grandes corporações de mídia, né? Então aqui você consegue interagir com ideologias diversas, até filosofias das mais variadas vertentes, discursos religiosos também. A TV tem espaço para inúmeras religiões, né? E isso é o objetivo da lei, quando criou esse espaço da TV comunitária, era exatamente a gente tentar, através da nossa programação, passar para a comunidade uma fala dela mesma, né? E não uma fala que venha importada de outros centros, né? E que sirva politicamente para determinados grupos. Então eu imagino que, evidente, nós temos ainda muito a caminhar nessa direção. O espaço é democrático, né? A entidade que quiser se associar, ela deve cumprir as exigências que são mínimas, e para a produção também existem as exigências, mas o espaço é democrático e a liberdade de opinião e de expressão é garantida. Mas é evidente que nós podemos caminhar mais nisso, né? O que as pessoas em geral, Daniel, têm assim, uma resistência é exatamente para expressar-se. Elas têm uma certa dificuldade em verbalizar ou veicular a sua expressão. Em termos mais ideológicos e filosóficos, isso aí é uma barreira muito grande. A pessoa ela consegue, às vezes, assim, num vis-a-vis dialético com alguém, ela se expressa, mas se ela tiver um auditório, há uma barreira, né? Tanto que tem uma expressão muito
muito apropriada para esse tema, que é a pessoa diz que era um lutador, um grande guerreiro, uma pessoa de extrema coragem, né? E enfrentava as maiores dificuldades com bravura e honra. Mas quando ele foi instado a levantar-se perante uma multidão e fazer um discurso, ele começou a suar frio, ficou pálido e não conseguiu verbalizar nada, né? Como se fosse assim, uma pessoa sem aquela coragem e aquele destemor que era. Por quê? Porque existe uma barreira muito grande na área da comunicação. Tanto a comunicação interpessoal, né? Os casais muitas vezes sofrem por essa falta de comunicação, as empresas também, as corporações, elas sofrem por falta de comunicação interna, pelo endomarketing que eles chamam, né? E essa dificuldade de comunicação acaba prejudicando demais, seja uma pessoa unicamente ou um grupo de pessoas. E aqui na TV comunitária, como em outros veículos de comunicação, a gente nota isso, que no momento em que a entidade ou uma pessoa é instada a comunicar-se, ergue-se uma barreira que chega a ser intransponível. E aqui na TV comunitária a gente procura, de alguma maneira, vencer essas barreiras de comunicação, franqueando espaços para as entidades. Internamente a gente, aqui a TV tem investido em coachings, em medição de clima, enfim, para facilitar a comunicação entre nós mesmos, para que dessa maneira a gente consiga facilitar a comunicação com o nosso público, através das entidades e dos programas que são produzidos. Mas como você perguntou, eu faço uma análise satisfatória desse ponto, mas entendo que a gente pode evoluir mais ainda. Nesse sentido, inclusive, um pouco dessa estrutura que você mencionou, do trabalho hoje feito pela TV, e até em cima do relato que o Reison fez de como a equipe funciona hoje, né, de maneira integrada entre os funcionários, a direção da TV, né, os diversos setores, a gente percebe que de fato houve, ao longo aí dos últimos anos, um processo de profissionalização da TV. Sim. Né, a gente, talvez lá atrás, ao iniciar a TV com todas as suas dificuldades, talvez tivesse um caráter muito mais, inclusive, voluntarioso das pessoas que ajudaram a construir o espaço e se doaram também nessa construção. E a gente conseguiu evoluir, conseguiu caminhar ao longo desses últimos anos. Mas eu queria perguntar, Reis, né, você falou que está na TV com a gente desde 2008, né, falou um pouco dessa estrutura que a gente tem, mas de fato nem sempre foi assim, né? A gente já teve uma estrutura um pouco mais precária, o trabalho um pouco mais difícil. Queria que você contasse um pouquinho para a gente aí, as tuas histórias, por exemplo, na Master, como é que era naquele tempo que não tinha o sistema automatizado para você deixar os programas lá, um na sequência do outro, tinha que ficar tirando DVD, botando DVD, como é que funcionava esse negócio? Essa situação aí a gente viveu, né? E realmente a gente era guerreiro naquela época, porque no estúdio tinha uma câmera no tijolo e na Master a gente colocava DVD manual, de forma manual mesmo, com o risco de literalmente estar arriscado o DVD e travar no ar ali, e uma mesa que não funcionava direito. Não acontecia. Porque a gente sempre contava com imprevistos e chegava na última hora, mas a automatização, literalmente o programa ir para o ar, na época, era numa mídia de DVD, em uma mídia de DVD mesmo. Colocava num aparelho de DVD, chama formato de DVD RAM, né? Ela ficava rodando ali a noite toda. Ou parava num slide da TV e ficava. E isso na madrugada. Aí, nesse processo diário, a gente chegavam os 3 operadores, que ficavam até mais na TV por conta disso, né? Aí colocava de hora em hora, ou de meia em meia hora ali, o DVD em um aparelho e cortava na mesa para outro aparelho, colocava a vinheta no terceiro aparelho, DVD normal, como todas as pessoas têm em casa. A gente fazia dessa forma, bem arcaico, uma mesinha ali, um titulador que nem era GC, era um titulador ali, com uma fonte, que hoje se for ver, tem vergonha, né? Mas a gente conseguia fazer isso, que era incrível, com estagiários e tal.
Mas dava certo. Sim. Acontecia às vezes. A gente brinca lá na Master que o maior apoiador da TV eram as marcas dos aparelhos, que às vezes saía um menu no ar, assim. Mas era porque acontecia os imprevistos, claro. Né? Riscado, deveria riscar. E depois de um tempo, assim, nessa maneira de trabalhar, aí a gente descobriu o tal do aparelho que era um DVD normal que tinha um HD dentro. E a gente, nossa, tem um HD dentro. E conseguia fazer os playlists ali, né? Colocar programa em seguida de programa, sem precisar, né? Colocar de forma manual ali. Se gravava antes e tal, tinha uma segurança. Claro que não era ideal, porque ele travava, ficava uns 3 segundos travadinho, assim, de troca de capítulo. Mas daí dava certo, dessa forma. Aí que depois, né, aí a gente veio com computadores e tal, né, veio a matriz, aí a gente teve ilha, né, com um software de edição para acontecer alguma coisa e tal. Mas antes disso a gente editava no HD ali mesmo, manual. E detalhe que os programas que vinham de fora, antes não tinha uma norma tão rígida assim, né? Aí eles faziam o que queriam. Aí a gente normalmente acabava ficando, beleza, tem que fazer no improviso. Mas agora tem norma, tem regimento, eles seguem a risca e tá tranquilo. Mas na questão técnica ali, aí depois desse DVD HDD veio o exibidor, né? Que eu acho que pra gente ali foi uma maravilha, assim, sabe? Porque daí é computador, só programa ali e tal, fica atento, né? Modula áudio. E aí veio o computador e a gente tá nessa até hoje, né? Foi uma evolução, assim, que nesse tempo que eu tô... Marcou e foi de uma certa maneira rápida, porque com os nossos recursos, né, que a gente não tem, tipo, somos, né, do terceiro setor e tal, a gente não tem, né, uma verba, a gente vive dos associados, né? E com isso, você vê que a TV investe, né, investiu na época, né, e tá aí, tem a sede, né, chegaram até reformar e tal, e a gente também, ajudar a investir na gente, e acho que a técnica ali, pelo menos, hoje a gente pode dizer que tá seguro, assim, sabe? Claro que precisa melhoria de sinal, mas isso é talvez a médio prazo, assim, porque os equipamentos são muito caros, né? Os equipamentos de televisão, assim, de comunicação, realmente você tem que ir lá, às vezes tem até conseguir uma parceria, né? Para tentar com um aparelho, um modulador, um distribuidor bom. Isso até as pessoas, é bom explicar porque as pessoas às vezes em casa veem, o sinal ali tá meio ruim, não sei o que, reclamam, mas hoje é o melhor que a gente pode, assim. Tá ótimo o sinal, na verdade, porque, claro que se comprar equipamento e tal, vai melhorar, mas ali, literalmente, a gente tá conseguindo colocar um sinal até razoável, assim, sabe? Antes a gente tinha ruído, tinha RF, tinha listas na tela, né? O áudio demorou muito tempo para adaptar, que era uma reclamação assim, que era certa, real, só que aí eles colocaram nas normas ali, tal nível. Até ainda vem, né, os programas de fora ainda vêm com muita variação de áudio, assim, mas a gente tenta melhorar ali na Master, né? E aqui do estúdio sempre aquele padrão bom, né, normal de vinculação e é isso. Acho que é nessa evolução assim que a gente vem tendo. Eu acho que hoje até a gente está num nível bom. É bacana. Eu acho importante até a gente ressaltar essas questões e contar um pouco dessa história, de como é que é e tal, porque isso mostra de fato como nós estamos caminhando. Né? Quer dizer, mostra que nós sabemos que nós ainda não chegamos de fato no ideal, né? Onde nós queremos chegar para ter a melhor qualidade, para ter os equipamentos de ponta e tudo mais, mas que a gente já conseguiu avançar muito, né, ao longo desses últimos anos. Nós vamos fazer um breve intervalo no Repercute e aí voltamos para dar sequência contando essa história. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso.
o resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso Repercute Paraná. Conversando hoje com o Dr. Munir e com o Reison sobre a nossa CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba. Dr. Munir, você estava explicando um pouquinho para a gente no primeiro bloco, né, como é que surgiu a TV e como é que surgiu em especial a associação, né, das entidades usuárias do canal, que é a nossa associação hoje que mantém a TV comunitária. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa associação, né, como é que são as suas regras, como é que funciona a direção, a eleição, os espaços deliberativos, para as pessoas saberem como é que a gente se organiza aqui. A tua pergunta é muito apropriada, mas eu vou pegar um ganchinho do que o Reison estava falando no último bloco, porque o ideal para a TV é um estágio que, como em qualquer corporação, nunca será atingido, né? Porque a tecnologia ela avança todo dia, isso você nota em qualquer aparelho eletrônico, né? Que você acaba de comprar o último modelo, daqui uma semana já tem outro, então o teu já não é o ideal. E na área da televisão, da mídia em geral, esses equipamentos também, eles são atualizados rapidamente e as demandas também do público hoje, com internet e outros canais, também exigem da televisão investimentos constantes. Então o cachorro correndo atrás do rabo. Você fica correndo e nunca vai chegar no ponto, porque a hora que você termina de fazer uma atualização, já tem uma outra em curso que você acaba se obrigando a ir atrás também, fazendo com que esse ponto ideal nunca seja atingido, né? Agora, em relação aos organismos internos da TV, o dia a dia dela é tocado por uma coordenação, que seria o órgão executivo, né, onde existem 5 coordenadores, cada um numa área técnica, de administração, tesouraria, coordenação geral. E, além desse órgão, nós temos o Conselho Deliberativo, que é composto daí por 11 entidades, com seus representantes. E, por último, nós temos o órgão máximo, que é a Assembleia Geral, e temos também o Conselho Fiscal, com 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes, que cumpre a sua função estatutária. E essa administração, ela acaba sendo
muito eficaz, no meu ponto de vista, porque tendo esses vários órgãos sobrepostos, acaba se criando uma sinergia entre eles para o bem do dia a dia da TV. E dentro desse contexto, a cada 4 anos são feitas eleições entre os associados, que elegem cada um desses órgãos diretivos para mandatos de 4 anos também. Então, dentro desse contexto, a TV vem sendo gerida e a gente espera que, para um futuro próximo, a gente consiga galgar outros patamares, tanto tecnológicos quanto financeiros. Eu entendo que uma vitória muito grande que os canais comunitários tiveram foi com a fundação da Associação Brasileira dos Canais Comunitários, que é um órgão que hoje está gerido com muita eficiência pelo Paulo Miranda, lá de Brasília. O Didi, que foi o primeiro presidente, também fez um trabalho muito bom na sua gestão. E agora a ABSECOM vem lutando junto ao governo federal para que haja um aporte financeiro às TVs comunitárias do Brasil todo, para que elas possam atualizar o seu parque tecnológico, possam adquirir uma série própria e possam investir com mais segurança no futuro, né? Porque você viver... aliás, isso é algo que acontece até nas grandes corporações televisivas. O faturamento que elas obtêm dos anúncios e da publicidade obtida no mercado particular, privado, não cobre os custos de operação, quanto mais os custos de aperfeiçoamento e investimentos. Sim. Os valores que são buscados para a mantença dessas corporações, o seu crescimento, atualização do parque tecnológico, construção de sedes, são os dinheiros públicos. São os dinheiros que são investidos através dos governos estaduais, municipais e federais, e das empresas públicas, municipais, estaduais e federais. Esse é o dinheiro que é buscado incessantemente pelas grandes corporações. E isso acaba criando uma dependência dessa fonte de renda, que faz com que o discurso dos conglomerados de mídia seja um discurso pasteurizado, Daniel. Quer dizer, não existe assim um foco crítico em relação ao governo que está no presente momento. Então, mudam os governos, mas o discurso dessas grandes corporações é o mesmo, porque elas dependem desses dinheiros para fazerem as grandes operações que o conglomerado exige. Porque, volto a repetir, as receitas, que não são poucas, né, das verbas oriundas das propagandas e publicidades das empresas particulares, não são suficientes para cobrir todo o custo que esses conglomerados têm, obrigando-os a disputar as verbas públicas. E a TV comunitária, aliás, as TVs comunitárias, dessa fatia de verbas públicas, hoje, e desde que foram fundadas, não recebem nada. A luta da ABSECOM, da Associação Brasileira dos Canais Comunitários, é exatamente conseguir do governo federal e dos estaduais e municipais uma pequena parcela, que seja para início, que ajude as TVs comunitárias a enfrentar essas dificuldades que são do dia a dia e que também acabam limitando as atuações em termos futuros. Eu acho que, só para a gente exemplificar, inclusive, essa questão, até para as pessoas terem ideia da dimensão, né, quando a gente fala, inclusive, desse financiamento com um recurso utilizado pelo governo federal, pelas estatais, né, em verba de anúncio, de publicações, de divulgação do seu material institucional, inclusive. Nós temos em dados, né, em valores absolutos hoje, aproximadamente, que o governo federal e as estatais gastam cerca de 1,5 bilhão, né, de reais por ano em verbas de publicidade. Desse montante total, por exemplo, a Rede Globo, né, que enquanto o maior conglomerado de comunicação do país, recebe 50% desse valor, né, 750 milhões, portanto, por ano
dessa fatia. Para a gente ter uma ideia, o pleito hoje da ABSecom, junto à Secretaria de Comunicação e também à Empresa Brasileira de Comunicação hoje, seria de um repasse de R$1 milhão para ser dividido entre as 100 e poucas canais comunitários hoje representados pela associação. Quer dizer, há um abismo gigantesco, né, dessa quantidade de recursos, da forma como é feito esse financiamento. E aí a pergunta para ti além de buscar, né, esse recurso, que eu acho que é o caminho para as TVs nesse momento, né, para poderem ampliar sua participação, bem como outras frentes de lutas, né, da ABSecom, como a própria luta para que as TVs ganhem espaço no espectro público, né, que saia da dependência, por exemplo, dos canais de TV a cabo e seja transmitida também por outros sistemas, seja no sistema digital de transmissão, seja, né, na própria rede aberta de TV. Mas, para além disso, quais são os desafios, então, né, postos aí para as TVs comunitárias tentarem, aos poucos, ir diminuindo essa barreira, essa distância que existe hoje contra esses grandes conglomerados de comunicação? Esses valores que você citou, como você bem ressaltou, são referentes a verbas federais, né? Uhum. Mas além dessas verbas, as federais, sim, tem as outras. Tem as estaduais e as municipais, que somadas chegam a valores estratosféricos. É só você ver o orçamento dos governos para ver o peso que a propaganda e a publicidade tem no orçamento geral. Uhum. Muitas vezes o gasto com propaganda do governo, dos governos em geral, sejam prefeituras, governos de estado, suplanta inúmeras outras rubricas, como saúde, educação, etc. E essas verbas são destinadas aos grandes conglomerados. A luta da ABSecom, eu acho que a gente só vai conseguir uma fatia desses valores através de um esforço político, de uma vontade política de quem tem a caneta para destinar essas verbas, né? Uhum. E uma TV comunitária ou duas sozinhas, a força é mínima. Agora, uma associação brasileira, ainda mais capitaneada por uma pessoa, como eu fiz referência ao Paulo Miranda, que tem assim um trabalho, conhece os meandros, ele é funcionário do Senado Federal em Brasília. Então eu estou botando muita fé nesse trabalho dele, porque esse salto de qualidade e até de sobrevivência das TVs comunitárias vai depender das verbas públicas. Uhum. Porque hoje a gente vive exclusivamente de verbas particulares. Sim. São as entidades, são os programas, as veiculações que a gente faz aqui que geram a receita que sustenta e vem sustentando a TV durante todo esse tempo. E há uma previsão, né, de que os governos fariam aportes, né, dividiriam uma parte desses valores para estimular as TVs comunitárias, porque não tem sentido você abrir o canal para que a comunidade se manifeste e interaja, e você não dar as condições mínimas para que isso aconteça. Então eu espero que a Associação Brasileira consiga proximamente a liberação dessas verbas para nós. Nesse intuito, inclusive, de conseguir dar mais visibilidade para a TV comunitária aqui em Curitiba, para a CWB-TV, já tem alguns anos que nós adotamos um mecanismo de fazer a transmissão ao vivo da nossa programação também através da internet. Certo. Né? Então, só ainda rapidamente, Reison, antes da gente encerrar esse segundo bloco, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são os desafios de se manter, né, esse tipo de serviço de streaming na internet funcionando, né, como é que ele funciona hoje, qual é o desafio que a gente tem para melhorar isso também. Hoje a CWB-TV, ela possui a vinculação em tempo real, né, no site, via streaming, né, que a pessoa acessa lá, o cwbtv.net, e vê a nossa programação, o horário que for e tal, em qual local do planeta e tal. Porque eu acho que isso, hoje, na era que a gente vive, né, na era digital, aí, é um grande trunfo da TV, porque nem todas as pessoas possuem net, Vivo TV, né, e tal. Aí consegue assistir pelo site.
E hoje a gente tem só streaming porque funciona de uma maneira bem legal. Antes a gente tinha o sob demanda, né? Que era on demand. Que aí a gente lá da programação a gente hospedava no servidor e tal, mas aí começou a dar muito problema, e inclusive com o servidor, que você mais que nem sabe que foi um problema estranho. Mas está funcionando muito bem hoje. Eu acho que hoje é o grande trunfo das pessoas que pensam em veicular um programa aqui pelo preço que é muito acessível, né? E pelo foco que pode ter, que é pelo site, até por compartilhamento de ferramentas de redes sociais e Facebook, entendeu? YouTube, né? YouTube, faz um canal do YouTube ali, só redireciona o link também via Facebook, do site da TV, para assistir online. Eu acho que é uma forma de divulgação muito boa, assim, que eu acho que até as pessoas usam um pouco como ferramenta, né? Veicula aqui e já usa a internet para divulgar o produto. Eu acho que é uma forma bem boa, assim, de você começar a entrar e daí abrir, né? De uma forma rentável, boa, e que a pessoa só basta ter uma vontade, porque o canal aqui ele é aberto para isso, né? Para qualquer pessoa vir e veicular um programa de um assunto que ele gosta e tal. Comunidade, né? Que é isso, é o nosso foco. E sem dúvida isso também amplia, né, como a gente falou, essa visibilidade da CWB-TV, não só aqui em Curitiba, na região, né, onde é transmitida pela TV a cabo, mas dá, como você falou, esse alcance mais geral, né, de você, de fato, pela internet, poder assistir em qualquer lugar do planeta. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, depois voltamos com o tema CWB-TV. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do Repercute Paraná, conversando um pouquinho hoje sobre a CWB-TV, nosso canal comunitário de Curitiba. Reison, para as pessoas que estão nos vendo, né, em especial em casa, pessoas, as entidades, que têm interesse, inclusive, de produzir programas, de vir, de participar e tal, como é que elas devem fazer? Né? O que é preciso para vir participar, para se associar na TV, o que elas devem buscar? Bom,
Primeiramente, eles têm que, na verdade, um tema que eles conheçam, né? Que sabe, tem um domínio e que gostem do assunto, que tenham um aparato, assim, um suporte, na verdade, né? Até técnico, inclusive, para veicular aqui na TV. Necessariamente não precisa de nada, na verdade. Tipo, eles precisam de vontade de vir aqui e seguir as orientações da Eliane, né? Que é a pessoa responsável. E associar-se ou não. Claro que associado, com certeza, seria para eles melhor, porque o custo é mais baixo. E acredito que de custo, assim, produção, eles não têm muito. Mas eu acho que de retorno a médio prazo, até curto prazo, para quem consegue divulgar de uma certa forma direta e consiga atingir o público-alvo deles, a meta, eles conseguem veicular aqui tranquilamente. Espaço de meia hora, 1 hora. E acredito que o principal seria vir, conversar, conhecer a emissora, se necessita do espaço físico de produção, que aqui a gente tem todos no estúdio, por exemplo. Eu, como sou formado em comunicação, eu acredito que aqui no nosso estúdio a gente tem o que eles necessitam, assim. E os operadores à disposição deles, câmeras e tal, GC, agora não tem mais TP, mas áudio e inclusive cada um no seu foco, né? E aqui no estúdio da SWBTV seria mais tranquilo, pessoa só com cenário e tal, é mais tranquilo. Agora de fora já precisa de um suporte técnico, assim. Precisa de um editor, né? Produção, câmera, equipe externa, até uma pauta. Mas aí fica a critério da necessidade de cada um, né? Acho que o principal é isso. É um tema que ele goste, que quer que as pessoas conheçam com relevância para a comunidade, assim. Que a gente não aceita, digo, shop tour, né? E aí eles vêm e conversam e é tranquilo aqui. Munir, além dessas questões, né, eu queria que você também falasse um pouquinho mais, em especial desses nossos últimos anos aqui na TV, desse processo que a gente teve de profissionalização da nossa TV comunitária, e falasse um pouquinho também do futuro, né? Quais são os desafios que a CWB tem aí pela frente nos seus próximos anos? Eu acompanho desde 98 a TV comunitária e sou testemunha da evolução que ela teve, né? Fico muito feliz aí com os avanços que conquistamos, né? Pelo esforço de todos aqui, funcionários, associados. A gente tem também um trabalho, como você falou, de profissionalizar, né? E isso fez com que a gente se valesse de inúmeros consultores, consultorias. Temos escritórios de advocacia que nos assessoram para atender as obrigações trabalhistas, fiscais e contratuais também. Temos também uma assessoria de um grande escritório de contabilidade, porque hoje o arcabouço jurídico que envolve as questões físico-tributárias é para deixar qualquer um assim de cabelo em pé, né? Se você não tiver alguém que seja conhecedor nessa área aí, fica muito difícil. Então, na área jurídica nós temos o escritório do Vanzin Peteado, é um grande escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil, que nos assessora em todas as questões. Na contabilidade é o escritório do contador Sérgio Aismé, que é um escritório com porte suficiente para atender todas as demandas que uma atividade como a nossa exige, trabalhista, fiscal, previdenciária. O Jair é uma pessoa que está sempre aqui atendendo as demandas. Existe também contratados uma auditoria permanente. Essa auditoria ela está sempre nos assessorando, indicando caminhos, corrigindo falhas, fazendo com que a TV comunitária hoje, apoiada nesse tripé da assessoria jurídica, contábil e auditoria, esteja religiosamente em dia com as obrigações
e também com olhos voltados a um aperfeiçoamento das suas práticas de gestão. Existe também um escritório de psicologia, de coaching, que nos ajudou aí a interagir melhor com a equipe entre ela mesma e com os de fora, fazendo com que houvesse um avanço muito grande nessa área aí, porque a gestão de pessoas realmente é a gestão mais importante em qualquer organização. Então estamos assim, temos a assessoria da Associação Brasileira dos Canais Comunitários também, que indica caminhos e posturas a serem tomadas. Então, além da equipe interna nossa aqui, e os vários níveis de gestão e de coordenação, temos também esses consultores, né, externos que nos auxiliam no cumprimento das obrigações e nos abrem os olhos para práticas que devam nos levar a um aperfeiçoamento, especialmente com vistas ao futuro. Porque, apesar de todo esse avanço que nós tivemos durante esses anos todos, as necessidades não param e as demandas muito menos. O futuro nos apresenta aí com desafios muito grandes, como, por exemplo, a TV digital, que vai exigir de todos nós, canais comunitários, investimentos nessa área, em equipamentos, em treinamento de pessoal, para que a gente possa enfrentar essa nova fase de uma maneira que atenda à nossa audiência. Outro desafio é a TV aberta, que é um pleito nosso através da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, e isso também vai demandar investimentos em equipamentos e treinamento de pessoal. Mas eu tenho fé na TV comunitária, eu acompanhei aqui as dificuldades e as alegrias que a TV passou e vem passando, e isso só me faz acreditar na equipe toda, nos associados que compõem a TV, e eu espero que para o futuro a gente consiga cada vez mais atender às demandas do nosso público, atender às demandas dos colaboradores e dos associados. Perfeito. Reison, você como nosso funcionário, como nosso colaborador, né, quais são as suas expectativas aí para esse futuro próximo da TV? As expectativas são ótimas, né? Porque acredito que se a gente evoluiu nesse espaço de tempo, a gente tem pelo menos aí 5 anos no mínimo para começar a galgar aí do nosso esforço diário e tal. Acredito que a televisão, a TV comunitária, com essas dificuldades que a gente teve, a gente conseguiu superar e eu acho que isso, inclusive a era digital, o HD, o aberto, a internet, a gente consegue ainda competir, que, claro, a longo prazo, com aquele investimento e tal, com equipamentos, treinamento pessoal, um dia a gente com certeza vai chegar lá. E claro que a nossa rotatividade ali na grade, ela é de certa forma até inclusive benéfica, porque ela nunca é uma grade fixa. Alguns saem, outros novos chegam e assim vai. E assim é o processo. Eu acredito que para o futuro, eu acho que ainda continuará da mesma forma e até melhor, porque conseguindo a transmissão até um canal aberto, né, que é o que a gente almeja, aí a tendência é alavancar, porque da maneira que a gente leva aqui, acredito que a gente consegue atingir bem de uma forma positiva. Assim. Eu acho que, de fato, só para corroborar com a fala de vocês, nós estamos nesse processo, caminhando cada vez mais para estarmos prontos no momento em que conseguimos alcançar esses patamares, seja da transmissão do sinal digital, quer dizer, da melhoria do sinal, do investimento em equipamento e maquinário da TV, seja através da luta da ABCCom, para conseguir
espaço aí como um canal de TV aberto, e que é o pleito, de fato, das TVs comunitárias no nosso país. Então, acho que a gente tem, de fato, dado passos para se preparar nesse sentido. Acho que, de fato, os desafios são grandes, né? Gostaria de deixar registrado nesse momento também que, para mim, né, pessoalmente, Daniel, é uma honra, né, estar ao lado do Dr. Munir e também dos nossos demais coordenadores à frente desse processo na TV, junto com o nosso Conselho Deliberativo, junto com o conjunto das entidades, né, de poder participar e ajudar também nesse processo junto com a equipe aqui da TV, construindo de fato o dia a dia da nossa TV, e dizer que para nós, né, em especial para a CUT, é muito importante esse espaço, e nós achamos que é necessário que a gente fomente cada vez mais, que nós tenhamos cada vez mais entidades participando, né, a sociedade civil com todo o seu espectro, da forma mais ampla e plural possível, participando, exibindo programas, que a gente consiga, como o Reis falou, ampliar, né, a nossa grade de fato, inserir cada vez mais as pessoas e deixar isso de fato registrado aqui nesse momento. Queria agradecer a presença de vocês aqui conosco, o Dr. Munir, o Reis também. Agradecer a você, telespectador, que nos assiste, que nos assistiu até esse momento, convidá-los a fazer parte dessa TV, a vir conhecer o nosso projeto. Acesse o site da TV, venha nos procurar pessoalmente, venha fazer parte e nos ajudar a construir de fato uma TV comunitária cada vez mais plural, mais coletiva aqui na cidade de Curitiba e na região metropolitana. Mais uma vez, obrigado, Munir, obrigado, Reis. Repercute vai ficando por aqui. Obrigado e até o próximo programa.